agora a mão na sua cabeça e diga: Espírito Santo, fale mais forte. Diga: Espírito Santo, fale comigo. Toque na minha mente. Destrua agora toda mentira do diabo, todo engano, todo sofisma, toda fortaleza. Vai destruindo, porque eu quero ouvir a verdade da tua palavra. Tome minha mente cativa à obediência da tua palavra. Fale comigo, quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, também é muito aviso, viu? Nós vamos ter dia 12 de outubro, como vocês sabem, né, a festa das crianças aqui da igreja. Então, quando você sair, se sua célula tem crianças, você vai passar no balcão de informações e você vai dizer o número de crianças que tem a sua célula. Aí eu vou até pedir para a Tati, por favor, Tati, avise a Aline que ela no final tem que ficar lá, para todo mundo que tem crianças da célula passar por lá para elas anotarem. Por quê? Para a gente preparar uma linda festa. Certo? Ah, pastora, na minha célula tem 6 crianças. Na minha célula tem 10 crianças. Ainda não é célula de criança. E até inclusive quero te animar. Nós precisamos investir em células de crianças. É tão fácil. Precisa ter o líder, o auxiliar e tomar conta de crianças por 3 meses. Esse líder, esse auxiliar deve fazer parte aqui do Ministério Infantil para ser treinado. Então, você que tem pessoas que amam crianças da sua célula, você já pode preparar as multiplicações das nossas células de crianças. As crianças não podem ficar sozinhas nas células. Ore para Deus levantar um líder que vai ensinar a Bíblia, que vai ensinar, né, as crianças a orar, a adorar. Isso é muito, muito importante. Então, dia 12 de outubro, nós vamos ter uma linda festa aqui na nossa igreja. E nós vamos estar mandando a lista para que você, pai, que você, mãe, contribua. Vai ter cachorro quente, vai ter frutas. Ah, eu quero também, pastor, ajudar o Ministério Infantil a organizar a festa. Então você passa ali no balcão de informações. Você pode trazer frutas aqui para casa. Eles amam melancia, irmãos. O ano passado as meninas estavam me falando que foi, e eu estava aqui também na festa, né? E eu vi, não teve melancia que aguentasse as crianças aqui, que tudo foi, né? E vai ter cachorro quente. Tudo isso a gente consegue com doação. Você pode ser um doador da nossa festa do Ministério Infantil, tá certo? Então, a Aline vai estar lá no balcão de informação. Você passa lá, você pode ser um contribuinte. Ó, Aline, eu quero doar pipoca, pirulito, eu quero doar nucita, bala, geladinho. Gente, cada um aqui pode fazer uma criança muito feliz nesse dia das crianças. E a gente traz muitas crianças que os pais não são crentes, mas que elas nem, assim, nunca tiveram festinha para elas. A gente já fez festinha aqui de crianças, quase 400 crianças, irmãos. Né? O ano passado foram 100 e poucas crianças. Nós queremos que tenhamos muito mais. Então, nenhuma criança da sua célula deve ficar de fora. Você vai dar o número de crianças que tem na sua célula e se comprometer em trazê-las para cá no dia 12. E eu vou estar dando outras informações sobre o horário, certo? Semana que vem, quando tudo estiver bem organizado com o pessoal da empresa dos brinquedos. Se você conhecer alguém que aluga brinquedo, um preço bom, você me procura no final do culto, porque nós sempre alugamos brinquedos para que seja um dia muito agradável. Amém? Eu queria continuar a palavra de domingo passado sobre mudança de mentalidade. Diga: Jesus, mais forte, Jesus, transforme a minha mente. Eu acho muito forte. Eu quero que você coloque o versículo para mim. Romanos 12, 2. Vamos ler juntos? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, eu falei domingo passado que Paulo, ele sabia do poder que tem a palavra de Deus, por experiência própria.
que ele escreveu Romanos 12:2. Ele diz: deixe que Deus te transforme. Quem quer ser transformado aqui? Eu acho que a gente dá muito trabalho a Deus, sim ou não? Tem hora que eu oro de Deus, faça eu ser mais fácil do Senhor lidar. Porque o trabalho de Deus comigo e com você é nos transformar para nos tornarmos parecidos com Jesus. Como é, pastora, meu temperamento? Como é que eu vou mudar? Muitas vezes eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Sabe como você vai mudar? Lendo a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia todos os dias, eu contei sobre um homem que revolucionou o mundo. Foi Martinho Lutero. Ele foi um grande reformador. Ele era um padre. E ele, com o entendimento dele, né? Ele achava que tinha que pagar penitência. Que ele tinha que se martirizar. Se você nunca assistiu o filme de Martinho Lutero, eu te indico a leitura. A leitura não, assisti esse filme, eu assisti. Ele pegava uns chicotes e ficava se martirizando até sangrar, para ver se ele mudava. Porque ele errava nas mesmas áreas. Como eu mudo? Como? E ele ficava querendo uma transformação através, né, do sacrifício, de sofrimento, de dor. E um dia ele estava lendo a Bíblia. Minha gente, olha como é a Bíblia, é o poder de Deus. Paulo diz que, Romanos 1, versículo 17, o Evangelho é o poder de Deus. E justamente Martinho Lutero estava lendo Romanos 1, 17, quando saltou os versículos da Bíblia. Olha, quando tu estiver lendo a Bíblia e de repente chamar a tua atenção um versículo, para ali. É Deus querendo falar contigo. E aquele rapaz, eu não me lembro a idade dele, quantos anos ele tinha, mas ele era jovem ainda. Ele foi impactado. O Evangelho é o poder de Deus. E ele disse: o justo viverá pela fé. É pela fé. Não é pelo meu sacrifício. É pela fé que eu sou transformado. É pela fé em Jesus. E o justo viverá pela fé. E ali ele foi impactado. Foi quando ele resolveu então, né, traduzir. Ele traduziu a Bíblia, né, lá para a Alemanha. Ele se levantou e começou a mostrar o que a Bíblia diz. E foi aquela revolução, minha gente. Até guerra teve. Muitas mortes teve. Que horrível, né? Mas aquele rapaz foi corajoso. Planejaram matar ele porque ele descobriu que não precisava pagar dinheiro, indulgência, para poder ir para o céu. Ela era pela fé. Pois pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aquele homem teve a sua visão aberta, lendo a palavra. Há poder quando a gente começa a ler a Bíblia. Eu não sei quantos capítulos você lê por dia. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Bill Johnson. Eu gosto muito de ouvir o pastor Bill Johnson. E ele disse: olhe, quantas crises eu já tive na minha vida. E eu me tranquei com a minha Bíblia. E eu comecei a ler. Só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. Se você ler 4 capítulos, Deus não falou, vai para 5. Se você leu 5, vai para 10. Mas não pare de ler até você ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia, ela nos dá direção. Ela nos dá resposta. Ela também é o poder de Deus que nos corrige. Paulo, quando escreveu sobre o poder que tem a palavra de Deus, porque eu e você precisamos ser apegados à palavra. Ele escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele disse, versículos 16 e 17, Paulo disse: toda a escritura é inspirada por Deus, e a escritura é útil. Porque eu tenho que ler a Bíblia todos os dias da minha vida? Porque ela é útil. Para quê? Para o ensino, para repreender as nossas vidas, para nos corrigir, para nos educar.
Nós precisamos ser educados, irmãos, pela palavra. Às vezes nós tivemos uma educação que trouxe mágoas, trouxe feridas, trouxe traumas. E essa educação ficou como se fosse uma fortaleza. A gente aprendeu de um jeito, mas está na hora de você desaprender. Você foi ensinado a ser assim, está na hora de você ser ensinado pelo Espírito. E abrir mão daquilo que não está de acordo com a palavra. Nós temos que ser pessoas que vivem pela palavra, não pelos sentimentos. Pelos sentimentos, eu conheço muitas pessoas que um dia estavam servindo a Deus e estão no mundo. Porque estavam caminhando com Deus. Eu não estou sentindo ir para a igreja, eu não estou sentindo de orar, eu não estou sentindo de ler a Bíblia. E a vida espiritual afundando. Nós não fomos chamados para viver pelo sentimento, mas pela fé. Fé é uma escolha de crer no que a palavra diz. Mesmo que eu não veja nada, Senhor, o Senhor está me falando, eu vou obedecer. Se você quer prosperar na sua vida espiritual, cumprir o chamado de Deus, está na hora de você ler mais a Bíblia e praticá-la, e ter ela como regra de fé e de prática. Está na hora de você ser uma pessoa que vive pelo que Deus te diz, porque você jejuou, orou e Deus falou, amém, irmãos? Porque se você for uma pessoa que anda pelos sentimentos, você vai ser um fracasso. E eu vou te mostrar aqui o que está escrito na palavra do Senhor. Nós não podemos deixar que as nossas emoções nos controlem, mas devemos ser transformados. E Paulo disse: pare de me resistir. Deixe eu te transformar por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E eu falei que se você quer uma mudança na sua mentalidade, você precisa ouvir a voz de Deus. E eu falei sobre Jeremias. Não vou falar sobre isso. O segundo ponto que eu vou continuar hoje. Você, além de ouvir a voz de Deus, de você gastar tempo para Deus falar contigo, porque Jeremias não se viu como um profeta. Eu me vejo como uma criança, eu não passo. Não, diga isso, Jeremias. Está na hora de você também abrir mão do seu passado. Se você quer crescer espiritualmente, coloca aí o número 2. Você precisa abrir mão do passado. E quando eu falo de abrir mão do passado, eu falo de educação, de ensino. Que muitas vezes os traumas te ensinaram e você já fica com o pé atrás. Está na hora de você crescer, ler a palavra e deixar o Espírito te educar e mudar a sua mentalidade. Não tem como a gente avançar espiritualmente se nós não formos tocados pelo Espírito na forma como a gente vê as coisas, né? E até eu li em Provérbios 23:7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe? Nossa vida é dirigida pelo que a gente pensa. E o que você estiver pensando, estiver equivocado contra a palavra de Deus, você não vai passar disso que você tem sido hoje. Você precisa ser transformado na sua forma de pensar, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não vai experimentar o melhor de Deus na sua vida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você não for transformado pela palavra, ouvindo a voz de Deus, sendo educado. Paulo disse que a Escritura deve ser lida todos os dias. Jesus disse que quer ser meu discípulo, você deve me seguir dia a dia. Um dia eu estava no jejum, trancada alguns dias, e eu pensava que eu ia sair cuspindo fogo, igual um dragão. A glória de Deus, cheia da glória. Senti nada, fiquei lá alguns dias, terminou meu tempo. Aí o Espírito Santo falou para mim: que bom que você estava aqui comigo esses dias. Estava tomando só água. E não, ainda tomei eu ia desmaiar, porque era no começo da minha conversão. Me deu uma fraqueza, que eu nunca tinha jejuado assim. Eu tomei um copo de leite que a irmã lá me deu da casa dela. Depois eu fiquei somente na água, quando eu me senti mais fortalecida.
E terminou meu tempo de jejum. O Espírito Santo falou para mim: que bom que você escolheu ficar só comigo para me ouvir. Mas eu quero te ensinar uma coisa, Cristiane. É muito bom esse tempo de consagração, mas andar comigo é dia a dia. E eu ainda, no começo da minha fé cristã, o Espírito Santo me educando: filha, a vida cristã, ela é uma corrida longa. Não é aquela corrida rápida que você dá tudo que tem, como aquele revezamento de 400 metros. É uma maratona. Tem gente que participa de maratona, 30 e tantos quilômetros. Mas o Senhor disse: é uma maratona da vida toda. Você precisa perseverar em ficar comigo a sós todos os dias, sendo dias fáceis ou difíceis, com vontade ou sem vontade. Pegue sua Bíblia e escolha todo dia ficar comigo. Eu vou te educar, eu vou te ensinar os meus valores e princípios, eu vou te ensinar, porque a palavra de Deus nos educa, irmãos. Você precisa saber o que Deus pensa sobre criação de filhos, sobre escolhas, sobre decisões. A gente precisa ouvir a voz de Deus quando a gente for tomar uma decisão, porque a palavra é útil para ensinar, mas a palavra também nos repreende. Quantas vezes o Senhor usou a palavra para eu ser disciplinada por Ele, porque eu estava com atitudes erradas, posturas erradas, tive que ser repreendida, corrigida, e eu estou sendo educada, e eu agradeço tanto que Ele não desiste de mim. Tem hora que eu digo: Deus, se eu fosse o Senhor, nem eu me queria. Não tem dia que você diz assim: eu não me suporto, Deus. Deus disse: mas eu sou seu pai, eu vou lhe educar, eu vou lhe ensinar os meus valores. Deixa o Espírito Santo educar você, meu irmão. Aprenda com o Espírito Santo. Então, primeira coisa, você precisa ouvir a voz do Senhor. Se você quiser crescer, você precisa deixar Deus mudar a sua mente. Segundo, você precisa abrir mão, sabe, daquilo que você considera que é certo, das suas opiniões, seus conceitos. Abra mão e comece a ser educado pelos conceitos de Deus. O que é que Deus pensa? O que é que Ele quer? A minha postura está legal, Pai? O Senhor está concordando com a minha forma de viver? Se não estiver, me corrija. Ele vai te dizer qual é a forma de viver que Ele quer que você tenha. Basta você pegar a Bíblia e começar a ler. Paulo foi um homem que ele foi muito corrigido e ensinado pelo Espírito Santo. Paulo, ele foi um homem que ele decidiu desaprender tudo que ele sabia, porque ele tinha sido um homem muito religioso. Se tinha um homem que conhecia o Velho Testamento, era Paulo. Ele foi educado com um dos maiores teólogos da época, fariseu dos fariseus, um homem profundamente rígido. Ele diz: quanto à lei, irrepreensível. Eu procurava obedecer os mínimos detalhes. Só que era religião, não era relacionamento. Mas um dia ele se encontrou com Jesus. Estava com a carta na mão para ir para a cidade de Damasco, mandar prender crente, bater em crente, tirar tudo dos crentes. E Jesus apareceu para ele. E aquela experiência mudou a forma dele pensar. Eu estava equivocado. E ele disse: meu Deus, como eu pude fazer isso? Eu achava que eu estava correto na minha forma de agir. Eu achava que os crentes eram uma seita que estava se levantando contra o judaísmo. Então eu tinha que exterminar esses crentes. E eu estava equivocado. Eu sou o pior dos pecadores. Eu não sou digno de trabalhar para o Senhor. E Deus disse: eu quero que você seja um apóstolo. Mas eu não sou digno. Olha os meus erros, olha os meus pecados. Eu vou te ensinar, eu vou te educar. E ele mergulhou na palavra. 3 anos isolado, lendo. E sendo educado pelo Espírito. E esse homem escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E o que nós temos de revelação
de Jesus, da cruz, da graça, da salvação, do perdão, Deus deu a esse rapaz, 30 e poucos anos que se converteu, tinha mais ou menos. Mas ele amava as Escrituras. E ele foi deixando Deus educá-lo. Ele estava completamente equivocado. Ele deixou o Espírito Santo ensinar os valores de Deus para ele. Ele não era um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele se tornou o maior de todos. Ele disse: olha, se alguém jejua, eu muito mais. Se alguém trabalha, eu muito mais. Mas não sou eu, é a graça de Deus na minha vida. Porque ele disse: eu sou muito grato para com Jesus que me perdoou. Eu não mereço. Ele foi tão amado pelo Senhor que ele deu tudo da vida dele. Porque ele disse: Senhor, realmente, o Senhor tem me amado para que eu seja o modelo. Se Deus teve coragem de me perdoar e de me amar, não tem pecador que Ele não ame. Que homem de experiência com Deus. Que homem apegado às Escrituras. O que ele conheceu de Deus foi lendo. E eu te pergunto: você é apegado às Escrituras? Quantos capítulos por dia tu lê? Quanto você decora? Quanto você medita? Não, pastor, eu sou um cara trabalhador demais. Eu me acordo atrasado, estou tão cansado. Sua vida espiritual vai morrendo, porque a Bíblia é o pão que desceu do céu. Jesus disse: quem come a minha palavra se alimenta. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Se você não lê a Bíblia, você não cresce. Fica carnal. Fica uma pessoa difícil de lidar. Mas se você lê a palavra, o Espírito Santo usa a palavra para trazer correção, ensino, transformação. Como nós precisamos ser um pouco apegados à palavra, amém, irmãos? E o apóstolo Paulo entendeu que Deus tinha perdoado ele. Eu não sabia. Imagina a culpa que esse homem se carregava. Porque ele dizia: eu sou o pior dos pecadores. Eu mandei matar pessoas, eu mandei prender, eu mandei açoitar. Fiz muito mal, eu era perverso. Mas a graça de Deus me perdoou. Ele teve que ser educado pelo Espírito Santo para receber o perdão de Deus. Porque qual é a pessoa que vai aceitar o perdão? Se vier a culpa, tu não presta, tu não é nada, tudo. Olha foi o que tu fizesse. E o diabo, ele é acusador mesmo. Ele só mostra os nossos erros para mostrar: tu não presta para nada. Olha como tu é inconstante. Olha como tu é isso. Porque ele é acusador. Mas Paulo aprendeu a ser educado pelo Espírito para receber a graça. E ele escreveu então Filipenses capítulo 3. Depois leia. Paulo disse: uma coisa eu faço, eu decidi, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu decidi, Ele me perdoou, então eu sou perdoado e eu vou andar com Ele, eu vou fazer a vontade dEle e eu vou viver para Ele. Quantas pessoas estão paralisadas por causa do passado? Presas em amargura, presas em ressentimento, presas em feridas. Resolva suas questões. Se liberte disso. E eu fiquei pensando numa moça, eu falei domingo, Esther. Aquela moça tinha tudo para ser uma mulher paralisada. Mais do que isso, Esther tinha tudo para ser uma menina fracassada, frustrada, amargurada contra Deus. Porque os pais dela tinham sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Provavelmente ela nasceu na Babilônia. E para completar a tragédia, os pais dela morreram. Ela ficou órfã de pai e mãe, provavelmente não tinha irmão. Foi criada por um primo. E esse primo educou ela como filha. Mas sabe de uma coisa? Esther deixou Deus tratá-la. Ela deixou Deus curar os questionamentos dela. Ela deixou Deus sarar a vida dela. Sabe? Ou você faz isso, ou você nunca mais vai crescer espiritualmente. Porque crescer espiritualmente é uma escolha. Lá em Isaías 54, o profeta diz: olha, alarga o espaço da tua tenda. Você vai largar para a direita e para a esquerda. Não em peças. Por isso tem palavras proféticas que não se cumprem. Eu já vi pessoas recebendo palavra profética que não se cumpriram.
Foi porque Deus falhou? Não. Quando Deus libera uma palavra profética, Ele expressa o desejo dele. Mas cabe a você se posicionar e corresponder, e endireitar a sua vida, e se corrigir, porque senão a palavra não vai se cumprir. Quem está entendendo? E é assim. Não se iluda. Não é porque Deus um dia falou que você é o pastor que você vai ser. Talvez nunca, porque você não tem se posicionado. Quer ver as palavras proféticas se cumprirem? Ande nelas, endireite sua vida, tome as decisões para cumprir essa palavra profética. Se posicione em se humilhar, em ser uma pessoa fácil de lidar. Eu quero ser um grande homem, mas não se deixa corrigir, não se deixa educar, é orgulhoso, por isso não sai do lugar. Hoje o Tiago estava falando aqui no Tadel sobre orgulho. É um grande impedimento para o nosso crescimento espiritual, porque a gente sabe tudo, não aprende com ninguém, não sai do lugar. Agora, se esforce para se humilhar você mesmo. Eu vou aprender, eu me submeto aos tratamentos de Deus, eu quero ser corrigido, repreendido, ensinado, confrontado. Aí você vai ver as mudanças que vai acontecer na sua vida. Porque é assim, amém, irmãos? E o Senhor usa a palavra, o Senhor usa pessoas, a nossa liderança, amigos, às vezes um livro, o Senhor usa uma canção, o Senhor tem muitas formas de falar. Aprendemos aqui também, quarta-feira com Maria Vitória, as várias maneiras que Deus fala conosco. E aquela menina chamada Estela se deixou tratar. O rei Assuero, né? Ele era casado com uma rainha. E essa rainha desobedeceu a ele e ela foi, como é que chama? Tirada, né? Como é que chama? Deposta de ser rainha, porque ela envergonhou seu marido. E aí, os conselheiros falaram para o rei: vamos fazer um concurso de Miss. Vamos escolher as virgens do império. Pode colocar bem baixinho, Felipe, por favor. E aí, vamos escolher aquela moça que lhe agradar, a virgem vai ser a rainha. Então foi lá os conselheiros na cidade de Suzã, pegaram as virgens. Entre elas tinha uma moça chamada Radassa, que foi trocado o nome dela para Esther. E aí, essa menina estava lá no meio de muitas e muitas. Imagina a quantidade de moças lá no palácio. E essa moça estava lá, mas ela era muito obediente. Gente, olha, gente obediente vai longe. Eu não conheço uma pessoa obediente frustrada. Eu só conheço gente rebelde, desobediente, independente, que é frustrado. Mas gente obediente ao Senhor, meu Deus, aos princípios da palavra, todos eu vejo com crescimento espiritual. Esther era muito obediente. O primo dela, que era como um pai para ela, disse: olha, não diga seu nome, qual é a sua origem, qual é o seu povo, para ninguém. Ela era judia. E então as moças estavam ali, elas tinham que passar por um tratamento de 1 ano. Fale comigo, 1 ano. O tratamento, queridos, era para que a moça fosse embelezada. Gente, quero falar bem sinceramente com vocês. O tempo de crente na igreja, às vezes vai tirando a nossa beleza. Era para ser o contrário, né? Mas anos na igreja mais parecidos com Cristo, por causa da intimidade com Deus. Mas às vezes, os anos na igreja leva pessoas a se acomodarem, a se tornarem preguiçosas espiritualmente. Já não oram mais, já não lê a Bíblia mais, e vem para o culto como se fosse uma religião. Aí, ao invés de ter beleza, vai perdendo a formosura da presença, porque não tem mais devocional, não tem mais tempo sozinho com Deus, está ocupado demais. É um perigo. A gente entrega a vida a Jesus, é para você cada dia mais se aproximar dele e se tornar parecido com ele, lendo a Bíblia todo dia, e cada vez mais mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e sendo transformado de glória em glória. Quem está aqui? Mas às vezes acontece o contrário. Estamos muitos anos na igreja e não estamos com a beleza de Cristo. É necessário um tratamento. Que bom que o Senhor nos corrige. Que bom que o Senhor diz: venha, filha,
quero tratar com você, quero te embelezar. E Esther foi para um tratamento de beleza. Lá em Esther 2:12, coloca aí por favor. O capítulo 2 de Esther é lindo, depois você lê. O versículo 12 diz: antes de qualquer moça apresentar-se ao rei Assuero, devia completar 12 meses de tratamento. Fala tratamento. Meu irmão, deixe Deus tratar você. O tratamento de Deus é por dentro. A beleza que Ele quer colocar dentro de nós não é uma beleza exterior. É fácil ficar bela por fora. Vai lá no salão, dá uma mudança. Eu tenho um cabelo azul, fico vermelho. Tenho um cabelo verde, boto rosa. Bota a cor que eu quero. Quero radicalizar. Aí você se assusta com o irmão que chegou com o cabelo azul. Mas eu gosto dele. Fácil é mudar por fora. Agora por dentro nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para tirar as mazelas da nossa vida, para, sabe que, mudar a nossa mentalidade, a maneira de ver as coisas. Mas eu fui ensinado assim: desaprenda. Desaprenda. O que você sabe está de acordo com o que a palavra diz? Se não tiver, abra a mão e aprenda o que a palavra diz. E ela se dispôs a passar pelo tratamento de beleza prescrito para as mulheres. Eram 2 tipos de tratamento. O primeiro com óleo de mirra e o segundo com perfumes e cosméticos. O primeiro tratamento fala de morte, de desaprender, de renúncia. Aquela moça teve que desaprender tudo que ela tinha aprendido, porque ela era uma plebeia. Nós fomos educados, irmãos. Muitas vezes a nossa educação não teve os princípios da palavra. E aquela menina quis: eu quero sim desaprender. Eu quero ter uma postura de rainha. Como é mesmo uma rainha? Como é que uma rainha fala? Como é que uma rainha se comporta? Como é que uma rainha anda? Pois eu quero aprender. Teve que ter correções e correções e correções. Mas ela quis. Então a mirra, esse primeiro tratamento, era um tratamento de renúncia da velha Esther, da educação. Esse óleozinho, esse azeite, mirra, servia para ungir cadáveres antes de sepultá-los. E o Senhor, Ele quer ungir você, preparar você para você ficar mais belo. Mas para isso você tem que renunciar. E esse primeiro tratamento de Esther, para ela aprender a se comportar como rainha, pensar como uma rainha, teve que passar por um processo de renúncia. Sim, senhor, está certo. Ela teve que aprender a sentar, a comer, a falar, a se vestir. Em detalhes, eu gosto muito deste filme de rainha. O menino tem muita paciência comigo. Eita, mãe, mas eu amo. Não sei se as meninas gostam aí. É maravilhoso. Aprender. Como andar, como se comportar, como falar, como comer. Pode comer com a boca aberta. Fale! Né? Tem que fechar a boca. E outra coisa, eu estava aprendendo que numa xícara você não pode fazer uns barulhos. Tem até a forma certa de mexer a xícara, viu? É muito interessante pegar o garfo e a faca. Esther estava ali, abrindo mão de velhos hábitos. Ai, tá certo, eu aprendi errado, foi? Não é assim não, pois eu e você somos filhos do rei. Tem aqui um tutor chamado Espírito Santo para te ensinar as novas posturas da tua vida, a deixar coisas erradas, práticas que você aprendeu que eu achava que não tinha nada demais. Tem sim. Se ele diz que está errado, está errado. E você tem que estar disposto a abrir mão para ter um estilo de vida de acordo com a palavra. Se nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar pelo tratamento da morte, da renúncia. Abrir mão do passado, esquecendo-me. Eu quero esquecer a educação que eu tive. Espírito Santo, me eduque. Como deve ser minha postura mesmo, Senhor? Como eu devo viver meu dia a dia? Como eu devo lidar com meus funcionários? Como eu devo ser um professor, um aluno? Como eu devo ser um pai, uma mãe, um filho? Quem está aqui? Antes você gritava com seus pais. E a Bíblia diz, não gritem. Pais antes gritavam com os filhos. Não gritareis. Efésios capítulo 4.
32. Não deve haver grito, briga, palavrão, mentira, roubo, desonestidade. É pecado. Você tem que deixar a Bíblia te educar. Você precisa querer isso, para que você saia desse lugar que você está e cresça, se tornando mais parecido com Jesus. Tempo de crente não significa nada se você não se deixa educar pelo Espírito Santo através da palavra, irmãos. Às vezes tem um novo convertido que tem atitudes mais maduras do que um crente de 10 anos na igreja, porque não é tempo cronológico que muda a nossa vida, é o tempo que nós ficamos com a palavra, convivendo com Deus. Quem está aqui? Você precisa ler mais a palavra de Deus para ser transformado. Disse Paulo, somos transformados na nossa forma de pensar. E aí então a gente muda as atitudes. Nós precisamos passar por esse tratamento interior, o Espírito Santo nos corrigindo. Eu e você devemos deixar Ele mudar a nossa mente. Nós precisamos deixar o Senhor curar feridas profundas. Uma vez eu achava que tinha uma ferida dentro de mim que não tinha como Deus curar, porque era muito profundo. E meu tempo a sós todo dia com a Bíblia. Tu acredita que Deus me sarou? No meu dia a dia, buscando a Deus, o Espírito Santo, Ele conseguiu entrar nesse lugar de dor profunda que eu sentia. Uma área que eu tinha uma dor profunda, pois eu deixei o Espírito Santo me tocar através da palavra e da presença dEle. E eu fui transformada nessa área, liberei perdão. Irmãos, precisamos de um tratamento interior. Deixar o Senhor mudar a nossa mente. Efésios capítulo 4, coloque aí, versículo 30 a 32. Olha o que o Espírito Santo te diz nessa manhã. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando a gente é orgulhoso e não quer abrir mão da nossa maneira de achar as coisas. Então escolha achar o que você quer achar e perca o chamado de Deus. Mas se você quer corresponder, você precisa deixar o Senhor mudar a sua forma de pensar. Não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se. Fale comigo, livrem-se. Quem vai se livrar? Eu. Não é Deus que vai fazer isso por ti, é você que precisa batalhar em oração. Oh Deus, muda essa área da minha vida. Eu ainda não mudei. E parece que tem uma área que a gente vai orando. É a área que a gente mais erra. Passa muita vergonha, sim ou não? Eu estava orando por uma área, meu temperamento. Uma vergonha ali, uma vergonha cá, outra vergonha cá. Eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu tomo óleo de peroba para eu pedir perdão a cada pessoa. Uma tristeza profunda. Eu acho que não tem mais jeito não para mim, meu Deus. A pessoa ora. E só cai nessa área que a pessoa está orando. O Senhor disse, é porque eu estou te transformando de glória em glória. Cristiane, livre-se. Você precisa lutar nessa área para ser parecido comigo. Livre-se. Jogue fora. Tome decisões de lançar fora toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Livre-se da maldade, pensamentos ruins contra os outros. Livre-se. Tem gente que se apega a coisa ruim e não quer soltar. Um dia alguém falou isso para mim. Deus te disse isso? Não, então abra mão disso. Deus está te falando o quê? Deus está falando que eu sou uma pessoa que vai cumprir o chamado, que eu sou filho dele. Por que tu está acreditando então no que falaram de ti? Que tu não presta. Por que tu resolve só se apegar ao que não presta? Gente, a gente tem uma dificuldade de se apegar a coisa ruim. Sim ou não? Não, a gente tem facilidade de se apegar a coisa ruim. Agora, deixar a coisa ruim para se apegar ao que Deus diz é uma guerra. Na mente. A gente se apega a coisa que não presta, a palavras malditas, a situações que me machucaram. Meu irmão, livre-se disso. Conserte com quem é para consertar. E se já consertou, mas não saiu do teu coração, o teu problema não é com aquela pessoa, é contigo. Não adianta tu procurar um irmão 10 vezes. O problema não é o irmão, é tu. Vai buscar a Deus. Deus me mude. Deus me ajuda a perdoar. Meu Deus. Porque tem gente que já falou com o irmão.
já se consertou, mas o sentimento não mudou, é você que tem que orar e buscar Deus, toque a minha vida. Toque a minha vida. Eu quero que o Senhor arranque essa raiz que o Senhor não plantou na minha vida. Livre-se disso. Sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Coloca aí Efésios 4, 1. Esse capítulo 4 de Efésios é para torar, irmãos. Eu lhes suplico, Paulo dizendo, como prisioneiro no Senhor, que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna. Eu e você temos que viver e nos comportar de maneira digna de sermos chamados filhos de Deus. Viva e se comporte de maneira digna daqueles que foram escolhidos. Verso 2. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Gálatas 5:24, coloca aí. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Nós precisamos abrir mão, irmãos, dos nossos direitos. Se você quer parecer mais com Jesus, deixa Ele tratar com a tua mente. Abra mão do seu passado, de conceitos e valores. E por último, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Ponto 3. Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, viver tudo que Deus tem, você precisa ouvir a voz do Senhor, como eu preguei domingo passado. Vai pegar a palavra e ouvir a voz do Senhor. Você precisa abrir mão de conceitos equivocados, abrir mão do seu passado, da sua educação, abrir mão das feridas, dores. Você precisa abrir mão da ruindade. Você precisa liberar perdão e prosseguir em andar com Jesus. E ponto 3, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe, foram 6 meses Esté sendo tratada de acordo com Esté 2:12. Coloca aí Esté 2:12. 6 meses de tratamento de beleza. Era um ano, né? Um ano lá, 12 meses. 6 meses era com óleo de mirra, renúncia, disposição de aprender, de humilhação, de vergonha. Mas é assim o tratamento. Eu me iro com facilidade, me perdoe, Jesus, eu falei errado com fulano, eu tive posturas assim. Passe pela mirra, se humilhe, peça perdão, vai buscar o Senhor. Senhor, me dê, Senhor, ó Deus, mais da tua natureza crescendo dentro de mim, mais da sua humildade, mais da sua doçura. Quero ser parecido contigo. Vai orando e o Senhor vai tratando você com esse óleo precioso que é a mirra da renúncia. Mas depois ela passou pelos 6 meses com perfumes e cosméticos. Imagine você 6 meses, olha, de tratamento de beleza, minha gente, só com perfume. Como é que não fica uma pele, hein? 6 meses mergulhado em cremes, os mais caros. Meu Deus, aquela moça estava lá, agora passando pelo tratamento da beleza, com perfumes, cosméticos. E isso simboliza, sabe o quê? O nosso relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos embeleza. Sem o Espírito Santo, nunca a gente vai exalar o bom cheiro de Cristo. Cristo é cheiroso. Onde Ele passa, a gente já sabe que Ele chegou, porque o ambiente muda por causa da doçura, da fragrância, da presença dEle. E nós precisamos ter o cheiro de Cristo na nossa vida. Sabe, quando a gente passa pelo tratamento de cosméticos, de perfumes, como Esté foi, né? Passou por esse tratamento, significa que o Senhor quer que a gente entre num relacionamento de intimidade com Ele, de conversar com Ele, de pegar a Bíblia, os versículos que a gente leu de manhã, ficar pensando o dia todo, ouvir a voz de Deus nos guiando durante o dia. Faça isso, faça aquilo. Filha, não faça assim. Filha, você errou. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele vai nos fazer exalar o bom perfume de Cristo. O objetivo desse tratamento de beleza que Esté passou era tirar o fedor, o mau cheiro da carne. Gente, Jesus disse: a carne presta para nada.
Eu e você, se a gente abandonar o lugar de oração, o lugar de ler a palavra todo dia, a gente começa a feder. A gente começa a ter grosserias, insensibilidade, endurecimento. A gente começa a ter orgulho. Nem sente nada, é indiferente. Uma pessoa indiferente está bem longe de Jesus. Uma pessoa sensível é porque está pertinho dele. Fez uma besteira, na hora sente. Sim ou não? Mas quando a gente é grosseiro, desobediente, e a gente não está perto do Senhor, a gente nem sente nada, nem percebe. Mas uma pessoa que anda com o Senhor, quando ela erra, na hora ela percebe. E quando ela não percebe, o irmãozinho vai corrigir ela. Oh, me perdoa, é verdade. Porque ela está pertinho do Senhor. Então o objetivo desse tratamento é retirar o cheiro ruim da carne. O Senhor quer nos libertar de todo o cheiro de pecado, de carnalidade, de dureza, de ruindade. Porque nós somos filhos dele. 2 Coríntios 2,15, Paulo disse: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com Deus nós somos o bom cheiro. Meu Deus, estava me lembrando hoje na hora do louvor de histórias que eu já li de homens de Deus, tão cheios de Deus. Teve uma vez que um homem de Deus, acho que o Tiago vai me lembrar o nome dele, ele entrou num lugar como se fosse de muitas costureiras, e elas começaram a chorar. Ele não falou nada, só entrou naquela loja. Minha gente, a presença de Deus veio, e aquelas pessoas se ajoelhando por causa da glória que aquele homem carregava. Eu dizia: meu Deus, que intimidade é essa? Que você chega no lugar e a presença vai junto e tu não fala nada, mas vem a glória de Deus contigo. Quem quer experimentar isso na vida? Meu Deus. Enquanto Moisés estava no monte, 40 dias e de jejum, ele não sabia que o rosto dele brilhava. Mas sabe de uma coisa? Quando ele foi descendo, as pessoas ficaram com medo dele, assustadas, porque a presença de Deus estava manifesta na face de Moisés. A glória de Deus estava lá, aparecendo no físico dele. Olha o que a convivência com Deus faz. E ele teve que colocar um véu, porque era assustador de tanto que ele brilhava. Que intimidade é essa que faz uma pessoa entrar num ambiente e as coisas mudam por causa da presença que aquela pessoa carrega, irmãos? Eu e você precisamos crescer nesse lugar de intimidade. Como está sendo o seu tempo a sós com Deus? Você só vai orar com pressa, só vai ler a Bíblia com pressa, por isso sua vida não muda, meu irmão. Está na hora de você colocar Deus como uma pessoa mais importante da sua vida. E ir para o seu lugar secreto. Você pode até ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você olhar o que Deus fala para os irmãos da igreja de Éfeso. Se eu não me engano, no capítulo... Deixa eu olhar aqui, é 2 ou é 3 de... Acho que é 2, né? De Apocalipse. Ele chega para falar para a igreja de Éfeso, ele dá alguns elogios, porque eles serviam, era um povo que não aceitava coisa errada, só gostavam de andar na coisa certa. Jesus elogiou eles, mas o Senhor diz para eles, lá no capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor elogia: conheça as tuas obras, como tanto o teu labor como a tua perseverança. Tu és um filho e uma filha que trabalha para mim, não suporta homens maus. Você é uma pessoa honesta, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, não me abandonaste, não foste para o mundo, suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. O Senhor está elogiando. Versículo 4, Apocalipse 2, versículo 4. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, irmãos, você pode até servir ao Senhor, ser até uma pessoa justa, mas se você não for uma pessoa apegada a Ele, você precisa voltar para o lugar de oração, pegar a sua Bíblia e deixar Deus transformar o seu coração.
Deus, eu quero mudança na minha vida. Gálatas 5, versículo 16, 17. Eu queria até colocar isso aqui, coloque. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Deixe que o Espírito Santo dirija. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Não fique obedecendo o que tu queres, a tua vontade. Deixe o Espírito Santo dirigir sua vida. Não obedeça aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito de Deus quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Meu irmão, pare de viver pelo que você quer e sente. Deixe o Espírito Santo dirigir sua vida. Seja conduzido pelo Espírito, amém? Quem está aqui? Efésios 5, Paulo diz, no versículo 18, olha, se encha do Espírito. Sabe como é que se enche do Espírito? Versículo 19 diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sabe, quando a gente fica sós com o Senhor, andando no carro, trabalhando, adorando, a gente está sendo cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo também quando você ora muito em línguas. Você começa a ficar mais sensível à voz de Deus quando você ora em línguas. É necessário, se você quiser ser uma pessoa que vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ter intimidade com o Espírito Santo. Deixa Ele mudar a sua mente. Por último, 2 Coríntios 3,18. Olha o que Paulo diz. Paulo aprendeu isso no dia a dia, viu? Convivendo com Jesus. E todos nós com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Enquanto olhamos para Ele, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, quando você estiver no seu tempo a sós, tire a máscara. Diga: Deus, é o meu estado caótico aqui. Deus, olha como eu me sinto. Sabe, quando a gente é transparente com o Senhor. Deus, olha como eu estou indiferente, frio. Olha como eu estou sem vontade de nada. Olha como eu estou, Senhor, sem querer lhe obedecer. Fale, seja transparente. Diga ao Senhor como está o seu coração. E diga: Deus, fale comigo. Eu quero ouvir os seus pensamentos. Quando estamos assim contemplando, buscando a face do Senhor, lendo a Bíblia, somos transformados de glória em glória e nos tornamos parecidos com Jesus. Então quero pedir a você que fique em pé. Vamos orar. Vamos orar por um amor profundo pelas Escrituras. Jesus disse: quem se alimenta de mim, quem se alimenta da minha palavra. Satanás chegou assim para Jesus e disse: ô Jesus, transforma essas pedras em pães. Ele disse: não. E ele estava com fome, viu? Eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu sei que eu tenho fome. Eu estou com fome, 40 dias de jejum. Mas sabe de uma coisa, Satanás? Nem só de sentimentos vive o homem. Nem só de saciar, de fazer a sua própria vontade vive o homem. Ele disse: olhe, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Levante suas mãos que eu vou orar por você. Viva pelo que Deus diz. Nem só de pão vive o homem. De satisfazer suas próprias vontades. Às vezes a gente satisfaz a nossa própria vontade, e essa vontade cada vez mais nos leva à frieza, a estar longe do Senhor. Mas sabe, quando a gente passa pelo tratamento de beleza, da renúncia: não, Jesus, eu não quero fazer o que eu quero, me embeleze. Eu quero renunciar aos meus direitos. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero desaprender o que eu aprendi errado. Me eduque, Senhor. Me eduque. Quanto mais você deixa o Senhor tratar o seu coração, mais parecido com Jesus você se torna. Abre os meus olhos, eu quero ver.
Abra os nossos olhos, Senhor. Abre o meu coração, quero sentir